Bom dia, glória a Deus, meu amado irmão em Cristo Jesus. Sou Edson Mariano, seu irmão em Cristo Jesus. Amado, aqui está a palavra do Senhor, a Bíblia. Guarde bem no seu coração. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Não tem outro livro. A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra do Senhor, é a nossa única regra de fé e prática. Guarde esse princípio no seu coração. Quando você então começa a lê-la, é muito importante, como nós já falamos em outros vídeos, que você realmente possa lê-la não de maneira obrigatória, imperialista, fria, tecnicista, simplesmente ler por ler, mas na verdade o certo é você ler em oração. É você ler realmente querendo saber mais e mais da palavra do Senhor. É você deliciar-se dessa palavra maravilhosa. Meu querido, leia a Bíblia todos os dias. Ou um Provérbios, ou um Salmos. Mas fora isso, que são porções pequenas, é muito importante que você coloque no seu coração o desafio de conhecer toda a palavra do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia até o dia que o Senhor nos levar aos céus. Então leia todos os dias, mas leia com calma, leia com consciência, leia com amor, leia com pesquisa. Aproveite, não se limite apenas o bom sentido ter a Bíblia, que a Bíblia é nosso principal livro, é o livro dos livros, a nossa única regra de fé e prática, como aqui já falamos. Mas que você busque ir em livrarias evangélicas idôneas, compre literaturas a respeito de assuntos bíblicos, literaturas que tratam a respeito dos evangelhos, literatura que trata a respeito das cartas paulinas, das cartas gerais, literaturas apocalípticas, literaturas dos livros do Velho Testamento. Além dessas obras, de servos idôneos do Senhor, que sejam idôneos, que o teu pastor tenha conhecimento para aumentar realmente o teu leque, de visão da palavra do Senhor. Busque também um dicionário bíblico, porque existem palavras que você não vai entender, conversões de moeda, regiões e tudo mais. Tenha uma enciclopédia, tenha uma biblioteca na sua casa, concordância bíblica, que você tenha dicionário bíblico, que você tenha os mapas coloridos do Velho e do Novo Testamento, das 3 viagens missionárias de Paulo, mapas das terras de Israel, aonde Jesus peregrinou, propagando o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, ali mapas do Velho Testamento, enfim, a trajetória do povo do Egito até Canaã. Tenha tudo isso. Além da Bíblia, forme a sua mini biblioteca. Busque mais e mais a palavra do Senhor. E um detalhe interessante, diz aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Guarda, anota esse versículo, é muito importante. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Fique em paz. Você está começando, você vai ter dificuldade em folhear toda a palavra do Senhor. Mas, no tempo do Senhor, você todos os dias buscando ler conscientemente no Espírito de Deus a palavra de Deus. Você indo, estudando na igreja, você buscando a cada dia, ouvindo as pregações. Quando o pregador estiver pregando, leve a palavra. Que você possa ali, a cada versículo, a cada referência bíblica que o seu pastor, que o seu presbítero, que o seu diácono, que o seu obreiro, que o seu apóstolo, que o seu bispo, que o seu pastor, assim, estiver ali na ministração falando, não fica apenas ouvindo, mas vai folheando, vai procurando, que no final das contas você vai ver que o ano você vai estar expert no manuseio da palavra de Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o que eu preciso aprender. Nós vamos viver um aprendizado constante.
ensino e aprendizagem da palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Esta é uma palavra que Paulo estava instruindo o jovem pastor Timóteo, cabida também a Tito e até a mim e a você. Pois bem, dentro desse contexto, não esqueça a Bíblia, a nossa única, exclusiva regra de fé e prática. Coma ela figurativamente todos os dias. Beba da Bíblia todos os dias. É resposta para tudo, para a tua vida. Pois bem, quando você, nesse sentido, nesse desejo que o Espírito Santo está colocando no seu coração de conhecer mais a palavra do Senhor, não se aveste, não fique assim desesperado, vá no tempo de Deus. Por isso essas ferramentas, como eu lhe instruí, como concordância bíblica, como mapas, como geografia bíblica, como dicionário bíblico, como outras obras de doutrinadores, ensinadores específicas, você vai crescendo paulatinamente, tranquilamente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando você estiver lendo um texto que Deus propôs no seu coração, a dica é essa, dica, não leia correndo, não leia apressadamente, leia na bênção do Senhor. Não leia de maneira técnica, obrigado, eu tenho que ler a Bíblia, senão eu não vou ser abençoado. Você tem que ler a Bíblia com consciência e no Espírito Santo que vai te iluminar para entender a revelação aqui contida na palavra do Senhor. Então, quando você estiver lendo, use um marca-texto, use uma caneta vermelha, verde, azul, aquilo que você sentir dentro da sua metodologia. Você já trouxe isso da escola, você já tem o seu jeito de estudar. Passe isso também na leitura da Bíblia. Faça anotações nas margens brancas, nos rodapés, no cabeçalho, no rodapé, margem direita, margem esquerda, no centro, onde tiver espaçozinho. E você entender que ali é importante. Olha, aqui é um versículo para evangelismo. Justificação, escreve justificação. Aqui fala de salvação, escreve lá salvação. Aqui fala de regeneração, escreve regeneração. No final das contas, isso vai te ajudar para si próprio, em primeira mão, como também para você exalar o perfume maravilhoso do Evangelho ao trem a partir da tua família. Glória a Deus, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Você precisa começar por si mesmo e também disseminar o conhecimento bíblico, a começar com a tua mãe, com o teu pai, com os teus irmãos e todos na sua família, e vai aí saindo para os vizinhos, aonde quer que Deus colocar a planta de vossos pés. Leia a Bíblia sabendo qual o sistema político, procura ver ali quais os personagens envolvidos, quais os nomes dos personagens, que local que aquele acontecimento está ali realmente acontecendo, sem redundância, se é na Galileia, se é na Judéia, se é em Samaria, se é no Egito, se é em Cesareia, se é em Jope, se é em Gaza, se é em Tiro, se é em Sidom, se é em Damasco, se é no Mar Morto, se é no Mar Mediterrâneo, se é em Éfeso, se é em Corinto, enfim. Fica ligado na geografia bíblica, fica ligado nos verbos, fica ligado no nome dos personagens, fica ligado nas regiões. Você vai então, como se fosse entrar ali naquele texto, e você vai se sentir abraçado por aquele texto e vai ter uma interpretação, vai ter uma iluminação mais completa de entendimento que vai trazer uma alegria abundante na sua vida. Por exemplo, aqui nós vamos estudar uma questão de distância a partir do marco inicial Jerusalém, que fica onde? Na Judéia, nas terras de Israel. Aqui nós colocamos algumas cidades com uma anotação referencial aproximada da distância a partir de Jerusalém a algumas cidades. Para quê? Para que você imagine que nos tempos de Jesus,
que nos tempos do apóstolo Paulo, que nos tempos dos discípulos, lá não tinha metrô, lá não tinha avião, lá não tinha trólebus, lá não tinha bicicleta, motocicleta, veículo automotor, ônibus, não tinha. Era em cima de lombos de animais, a exemplo de jumentos, era no SP2, era mesmo na sandália ali de couro, como também em barcos de porte médio e pequeno, pequeno porte, enfim, peregrinando no deserto, no sol. Olha só, quando fala deserto, busque para saber realmente o que é um deserto. Quando fala de temperatura, imagina só a dificuldade do corpo humano caminhando no sol, no deserto. Você vai perceber a amplitude do amor imensurável desses personagens, a exemplo principal de Jesus Cristo, como também do apóstolo Paulo. Então, fique atento, a dica é essa. Vamos ver algumas distâncias, tirando como marco inicial, ali na Judeia, ali em Jerusalém, em relação a algumas cidades, para que você tenha noção como Jesus nos amou, como Paulo peregrinou, como realmente esses homens, claro, como Jesus, o perfeito Filho de Deus, nos amou de maneira imensurável, incontestável. Fique atento, eu vou sair para você tirar um print, depois você faz um zoom, anota essas quilometragens na tua palavra, e quando você lê-la e citar essas cidades, que você possa entender um pouquinho, que naquele ato, naquela situação que você está lendo, você vai perceber o quanto Jesus te amou. Fique atento, dê o seu print. Ok? Depois você faça um zoom. Jerusalém, marco inicial, nas terras de Israel, lá embaixo nesse mapa, pegue o seu mapa depois e veja, nas terras de Israel, na Judeia. Temos Judeia, temos Samaria, temos Galileia. Pois bem, de Jerusalém a Betânia, 3 quilômetros. Você já andou 3 quilômetros? Até que dá, né? Pois bem, grandes acontecimentos aconteceu entre essas duas cidades, Jerusalém e Betânia. 3 quilômetros. Quanto, irmão Edson? 3 quilômetros. Tá, aí é fichinha. Tudo bem, no SP2, no jumentinho, parte no jumento, parte no SP2, tá certo, beleza. Mas de Jerusalém a Belém, 10 quilômetros. Aí já começou a dificultar um pouquinho. 10 quilômetros, irmão Edson. Nessas duas cidades, nesses pontos equidistantes, grandes ensinamentos e grandes bênçãos contém ali também nos evangelhos. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem, vem, vem. De Jerusalém a Jericó, 24 quilômetros. Você consegue meia maratona. Olha só, hein? Grandes acontecimentos. Você está percebendo? Quando você percebe que o texto diz assim: e Jesus estava em Jerusalém, e Jesus foi para Belém, e Jesus estava em Jerusalém, e Jesus encontrava-se em Betânia, e Jesus estava em Jerusalém, e Jesus viu o cego de Jericó. Distância. Jesus peregrinou por mim e por você. Olha aqui, de Jerusalém a Hebrom, 40 quilômetros, aqui já por 2 quilômetros, que a maratona é 2 quilômetros. Hebrom até Jerusalém, 40 quilômetros. De Jerusalém a Gaza, cidade litorânea, a cidade dos filisteus, no Velho Testamento, 8 quilômetros. Vamos para frente, Jope, cidade litorânea nas terras de Israel, 56 quilômetros de Jerusalém a Jope. De Jerusalém a Damasco, lá a conversão de Paulo, né? 213 quilômetros, 213 quilômetros. Essa anotação aqui de Damasco com Jerusalém, você vai ver a importância do amor de Deus e do amor de Paulo em fazer 3 viagens missionárias além, ali na Ásia Menor, cruzando o mar Mediterrâneo. 213 quilômetros. 213 quilômetros é você ir, preste atenção, a São Paulo, cruzar o centro de São Paulo e voltar para a Praia Grande.
Nazaré, Jesus de Nazaré, lá ó, na Galileia, no norte das terras de Israel, 112 quilômetros de Jerusalém a Nazaré. 112 é da Praia Grande, meu irmão em Cristo Jesus, até lá na Zona Norte, lá no estádio do Canindé, depois do centro de São Paulo, Nazaré. A Samaria, 56 quilômetros de Jerusalém a Cesareia, cidade litorânea, 86 quilômetros. Ali ó, para o Egito, 160 quilômetros de Jerusalém. Cafarnaum, Mar da Galileia, Caná, olha só quanto, 144 quilômetros. Tem mais. Ali, ultrapassando o mar Mediterrâneo, aí dentro já do contexto, né, para os gentios, apóstolo Paulo chamado ali para pregar a palavra aos gentios. Então, de Jerusalém a Roma, 2.240 quilômetros, através das naus, né, umas embarcações um pouco mais possantes, naufrágios e tudo mais, a Corinto. Olha aí Paulo, as cartas de Paulo a Corintos, Paulo ali estando lá, fundando igrejas, 1.280 quilômetros, a Éfeso, 960 quilômetros. Não é a Bíblia só assim, mas Paulo saiu aqui da Antioquia da Pisídia e foi para Antioquia da Ásia, e você leu, mas nem fez essa referência. Quando você começa a ver clima, temperatura, reinado, forma de adorações, politeísmo, não é verdade? Enfim, seitas diversas, dificuldades, comércios, o seu conhecimento vai realmente ficar assim substancial, e você vai ter uma amplitude maior do que Cristo e demais personagens, a exemplo de Paulo, fez por mim e por você. Então, lembramos aqui, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tenha que se envergonhar e que maneje bem, gradativamente vai aprendendo a manejar bem, todos os dias vai desenvolvendo, manusear bem o que? A palavra da verdade. Que Deus abençoe essa palavra na sua vida. Caso sinta necessidade, passe a algum irmão para que ele também, junto comigo, junto com você, tenha o desejo ardente de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te ilumine poderosamente, para que a cada leitura você tenha um conhecimento mais abrangente, né, do que a palavra quer nos passar e nos ensinar. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida. Bíblia, única regra de fé e prática. Que Deus te abençoe.